pessoal! Olha eu aqui de novo, professora Ellen Cristina, e hoje na nossa sessão aqui do Telenutrição nós vamos conversar sobre a fragilidade física. Da teoria à prática, pensei nesse título porque muitas vezes parece um conceito abstrato mesmo, né? O que será essa fragilidade física? Então vamos lá, vem comigo. Quando eu penso em fragilidade, nós precisamos entender que esse conceito é um dos principais contribuintes para o declínio funcional e mortalidade precoce em idosos. No entanto, a fragilidade ela não é uma condição que está restrita somente a idosos. Hoje nós vemos a fragilidade em pacientes com doenças renais, em pacientes com câncer e outras condições crônicas, certo? Então, por definição, é um estado, né? O paciente que possui fragilidade, ele tem ali um estado clínico onde se encontra o aumento da vulnerabilidade. Então, quando esse paciente ele sofre algum fator estressor, a tendência é de que esse paciente ele diminua ainda mais essa reserva corporal que ele tem. Seja ela proteica, seja ela energética, seja a reserva imune. Então, a resposta desse indivíduo a algum fator estressor, ela é diferente, ela é menos efetiva do que quando eu tenho um indivíduo que não é frágil. E isso, em vários estudos na literatura, está relacionado a piores desfechos clínicos. Seja a maior dependência funcional, a maior hospitalização, ao aumento de custos hospitalares, consequentemente, e a mortalidade. Eu já posso encontrar, como eu disse, né, a fragilidade em indivíduos muito antes dos 60 anos, dos 65 anos, e a fragilidade ela vai aumentando à medida que a idade aumenta. No entanto, uma curiosidade muito interessante é que indivíduos com determinadas doenças crônicas, como por exemplo na doença renal crônica, a prevalência de fragilidade ela tem se apresentado muito maior do que em indivíduos sem doença renal crônica e que são idosos, tá? Dentre os fatores de risco, nós temos alguns na literatura que têm sido estudados, como, por exemplo, o excesso de peso, a inatividade física, o risco cardiovascular, essa falta da autoavaliação da saúde, o uso abusivo de álcool. E aí, pessoal, novamente, né? Agora nós falamos um pouco dessa parte conceitual, mas como que eu posso avaliar a fragilidade física? Quem começou com essa conversa foi o grupo de Fried, que é uma autora que há muitos anos estuda a fragilidade física, e lá em 2001 ela realizou um grande estudo junto com seu grupo, que identificou que existia um fenótipo da fragilidade física. E foi possível se chegar a esse fenótipo por meio de 5 fatores avaliados. A fraqueza, por meio da força de preensão manual, a lentidão da marcha, que foi avaliado ali por meio do teste de velocidade de marcha, a perda de peso em 1 ano, exaustão, que essa parte é bem específico mesmo desse componente de saúde mental, né? Fried usou, né, para validar esse instrumento 2 perguntas de um questionário, onde a resposta sim, para pelo menos ali uma das perguntas, sim, na verdade, na maioria das vezes ou sempre que o paciente sentir aquele sintoma da pergunta, de pelo menos uma das 2, já era positivo para exaustão e a baixa atividade física, tá? E para cada um desses marcadores, existe um ponto de corte que o próprio estudo de Fried sugeriu desde então, tá? E aí, pessoal, fragilidade não é a mesma coisa que incapacidade, tá? Nós precisamos discernir esses conceitos. A fragilidade física é como se fosse um estado de pré-incapacidade, de forma que a incapacidade é como se fosse esse estágio já mais avançado da fragilidade. É uma fragilidade grave plus,
certo? Onde o paciente ele é 100% dependente de outras pessoas para que ele consiga realizar suas atividades de vida diária. Essa figura, ela ilustra muito bem exatamente isso que eu falei. Então, nós temos que no início, nós temos que o indivíduo é robusto, né? Ele pode ali ser robusto, né? Mas que muitas vezes, mediante acometimentos referentes a enfermidades, prejuízos no estado nutricional, pode ser que diante de um fator estressor, ele vai ter ali o seu período de recuperação, mas aí ele vai se tornar um indivíduo pré-frágil, por algum motivo, tá, pessoal? Isso não acontece do nada, tá? E aí o indivíduo que já é pré-frágil, se ele não tem as intervenções corretas para poder fazer o restabelecimento desse estado funcional, dessas reservas, mediante um novo fator estressor, ali no estado de recuperação, ele já tem um pouco mais de perdas. Ele às vezes demora mais tempo a se recuperar e aí ele pode muitas vezes evoluir para esse estágio de fragilidade, tá? E aí a tendência, mediante a ausência de intervenções assertivas e efetivas, é esse indivíduo caminhar ainda para esse estado aí de incapacidade, né? Então, a fragilidade, ela aparece ali como um estado de pré-incapacidade e depois, mediante a dependência total, esse indivíduo ele evolui para esse estado aí de incapacidade. E aí existem alguns fatores que eles são ligados ao desenvolvimento da fragilidade, né? Então, não é somente a idade, mas condições inflamatórias, esse estado, quando eu penso em condições crônicas, do estado excessivo ali, de produção excessiva de espécies reativas de oxigênio, e fala-se muito em anorexia do envelhecimento, que é essa falta de apetite que é relacionada à idade e que pode também às vezes acontecer mediante uma perda de peso grave. Sarcopenia, né? Sarcopenia e fragilidade são coisas diferentes, tá? No entanto, a sarcopenia, ela é um componente da fragilidade. Então, nós podemos olhar para a fragilidade como uma condição maior ainda do que a sarcopenia, porque engloba, além de perda muscular e de funcionalidade, ali, de força, função física, por exemplo, esse indivíduo ele tem também comprometimento da saúde mental, ele pode ter perda de peso, certo? E aí nós precisamos entender nesse processo que a comorbidade e incapacidade, eles também podem estar sobrepostos da fragilidade. Então, não é porque esse indivíduo se tornou ali, está num estágio de incapacidade que ele deixou de ser frágil. E não é porque também ele tem esse estado que ele deixou de ter ou apresentar comorbidades, tá? Então, essas condições, elas estão todas sobrepostas, mas são diferentes, tá? E aí, fragilidade, gente, é diferente de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o que eu vejo antes desse indivíduo se tornar frágil, né? É o pontapé para que ele se torne frágil. Então, eu poderia chamar também fragilidade de um estado grave de vulnerabilidade e que vai levar, então, a esse declínio funcional, né? Que é esse estado que eu vejo já de fragilidade grave, de incapacidade, ok? A identificação precoce, ela é extremamente importante para que esse quadro ele seja reversível, né? Porque a fragilidade, ela é reversível até certo ponto, tá? E aí, existem várias sociedades que estão interessadas no estudo da fragilidade. Uma delas desenvolveu essas diretrizes internacionais de prática clínica para a identificação e gestão da fragilidade. Aqui, pessoal, não é uma fragilidade aplicada ao estudo de nenhuma doença específica, tá? Então, nós vamos falar aqui, o objetivo é falar da fragilidade como um todo, certo? E do manejo da fragilidade, é muito importante que nós possamos estudar tanto dentro do ambiente hospitalar, quanto na atenção ambulatorial ali, na atenção básica principalmente. Por quê? Esses pacientes com fragilidade, eles chegam ali no centro de saúde da família para o atendimento.
Então, nesse primeiro momento, seria um momento ideal para a identificação já da fragilidade ou não nesse indivíduo. E aí, a nossa proposta aqui hoje é falar de alguns direcionamentos que foram propostos por esse guideline, certo? Que foi uma sociedade ali que se juntou, né, uma sociedade internacional, por meio de conferência, rodadas de especialistas para fazer uma avaliação tanto do manejo quanto de como tornar essa fragilidade de uma maneira para que possa ser utilizada na prática clínica. São recomendações, tá, pessoal? Não é algo que já está bem estabelecido, então é muito importante isso ficar bem claro. Ela foi publicada num jornal que tem um fator de impacto bem interessante, de 5.2. E quais foram os métodos utilizados para a formulação desse guideline? Ele é muito parecido com o que é utilizado para a maioria dos guidelines, né? Onde se avalia tanto a força dessa evidência, quanto o consenso, né? A certeza que existe ali para a recomendação dessa evidência. E aí, o método foi por meio do GRADE, né? Que é algo que é muito utilizado para a formulação ali de respostas dentro de um guideline, que vai avaliar justamente a força dessa evidência, tá? E foi também realizada, como eu disse, várias rodadas de especialistas para que chegasse um consenso das respostas, né? E uma vez discutidas, foi realizada a revisão e uma nova discussão dessas respostas. Então, o método é um método bem rigoroso, né? Para se chegar às respostas que nós temos ali nos nossos consensos. Então, sempre quando eu falar de alguma recomendação, nós vamos falar em força, que pode ser forte ou fraca, tá? E a certeza da evidência, que pode ser alta, moderada, baixa ou muito baixa. Isso tudo é realizado com base nos estudos que se tem disponíveis, na qualidade desses estudos, se são meta-análises, se são ensaios clínicos, se são apenas artigos ali de opinião ou relatos de caso, ou se não tem estudo disponível e o consenso ele chegou com base na experiência clínica dos especialistas, tá? Então, esse negócio de forte, fraco, alto, moderado é com base em todas essas questões. E aí, então, nós temos aqui a nossa recomendação número 1 com base no consenso, que é sobre a triagem de fragilidade. Existe essa proposta de instrumentos a serem utilizados para poder triar aquele indivíduo que é potencial para ter fragilidade ou não, e uma vez que esse indivíduo tem fragilidade, então fazer a classificação, porque nós conseguimos, dependendo do instrumento, nós conseguimos classificar se não tem fragilidade, se é pré-frágil ou se tem a fragilidade ali mais grave. E dentro dos critérios, eu consigo avaliar uma fragilidade que varia desde um ponto mais leve até uma fragilidade mesmo mais grave, que seria onde aquele paciente atende a todos os componentes para avaliação da fragilidade. Então, essa triagem, o consenso recomenda que seja feita em adultos maior ou igual a 65 anos, lembrando, né, pessoal, que aqui não está aplicado para doenças crônicas específicas, tá? E que essa triagem seja feita por meio de um instrumento simples e validado, ok? E a recomendação é forte, só que se tem baixa certeza da evidência, porque os estudos ainda eles não estão muito conclusivos com relação a isso, tá? 78,9% do grupo de especialistas recomendou essa recomendação. E aí, quais foram os instrumentos que o consenso recomenda? A CFS, que é um instrumento muito comum e utilizado em pesquisas clínicas, principalmente no ambiente hospitalar, justamente por conta da sua praticidade. A Frail Scale e a escala de fragilidade de Edmonton. Então, esses instrumentos seriam para triagem, tá, pessoal? E aí, qual que é a lacuna na literatura que se tem? Triar pacientes é algo que é eficaz para tomar decisões clínicas ali naquele momento, né? A carência de evidências nessa perspectiva ainda é grande, ok?
E aí, o consenso aborda uma questão interessante que seria de, inclusive, capacitar os indivíduos para que eles possam fazer essa autotriagem, né? Mas isso é algo que ainda não é alcançável a nível de prática clínica, certo? Porque a gente percebe que isso ainda não é realizado como deveria, tá? Quais que seriam barreiras, então, à triagem de fragilidade? Falta de conscientização pública sobre a fragilidade, então, tem muitas pessoas ainda que não entendem o que é, né? Os estabelecimentos de saúde também, né? É um conceito que ainda não é bem consolidado, como, por exemplo, quando eu falo em sarcopenia, caquexia, esses conceitos, eles parecem estar melhores consolidados. Dificuldade de acesso a serviços de atenção primária, a falta de clareza sobre o tratamento, por quê? Porque os estudos eles ainda são bem tímidos nesse sentido, né? E seria um componente adicional à prática de atenção primária. Então seria algo que a equipe ela precisa entender muito bem o porquê deve ser feito, porque senão vai ficar sendo visto somente como mais uma coisa para ser feita aqui na atenção básica, certo? A recomendação 2 é de que, então, seja utilizado um instrumento para a avaliação da fragilidade, uma vez que a triagem for positiva, tá? E aí, a grande recomendação é que seja utilizado o fenótipo de fragilidade física, que foi criado lá em 2001 por Freed, né? Esse instrumento ele já foi validado em muitas populações, né? Então, assim, ele já está mais bem consolidado, pensando aí em uso na prática clínica. A concordância do grupo foi de 94%, né? Então, uma concordância muito boa sobre a utilização do fenótipo da fragilidade proposto por Freed. No entanto, apesar da recomendação ser forte, a certeza da evidência também é baixa, justamente porque os estudos eles são ainda muito heterogêneos. Abordou-se também nesse guideline sobre utilizar a avaliação geriátrica ampla para dar diagnóstico de fragilidade. No entanto, essa ferramenta ela não parece ser um bom instrumento para se avaliar a fragilidade por conta da sua complexidade, tá? Além do mais, ela foi projetada já para avaliar a incapacidade, né? Que vocês lembram que é esse estágio já mais avançado ainda de fragilidade. Seria essa fragilidade plus. Então, acaba que aqueles indivíduos que estão ali no estado de pré-fragilidade ou ali no início mesmo, né, da fragilidade, eles meio que ficariam de fora, né, dependendo ali do critério utilizado, certo? Então, pessoal, por isso que fazer avaliação de fragilidade não é algo que pode ser feito de qualquer jeito, porque nós temos vários critérios e precisa que exista o consenso e a padronização desses critérios, mesmo que eles estejam já padronizados. Nós precisamos que o grupo faça uma padronização interna, que se estabeleça exatamente quais métodos serão utilizados e que esses métodos possam ser aplicados de acordo ali com a realidade clínica, mas que ainda assim permaneçam corretos. A recomendação 3 já parte para um desenvolvimento de um plano de gestão da fragilidade, né? Então, seria pensar em uma abordagem centrada não somente em uma causa única, mas em várias abordagens, como a polifarmácia, o tratamento da sarcopenia, que é um componente da fragilidade, causas tratáveis de perda de peso e da exaustão. Então, percebam que aqui nós temos todos os componentes da fragilidade juntos, né? Só que a proposta é pensar em estratégias que atuem sobre todos esses componentes. Dentre as causas de exaustão, seja investigada a presença de depressão, apneia do sono, anemia, hipotensão, hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12. O que causa esse estado de exaustão no paciente, né? E a concordância foi de 89,5% dos especialistas, a recomendação forte e a certeza muito baixa da evidência, novamente pelo mesmo motivo, tá, pessoal? Os estudos ainda são poucos nesse sentido. Ou heterogêneos, poucos ou heterogêneos, né? E aí, quais que seriam as estratégias? Avaliar as causas de exaustão, por exemplo, sarcopenia tem um CID para ela. E para fragilidade? Será que se com o tempo, né,
dentro de uma perspectiva futura, se também tivesse um CID para fragilidade, algumas coisas melhorariam nesse sentido? E evitar danos relacionados a medicamentos, reduzindo a polifarmácia, que isso é algo bem da função médica mesmo, né? Então, isso é algo que nós chamamos de conciliação medicamentosa, onde o médico, juntamente com o farmacêutico, ele consegue ali organizar melhor esse planejamento de medicamentos para o paciente, né? Evitando a polifarmácia desnecessária ali. Dentro da recomendação 4, mas ainda dentro desse plano de gestão, sempre que apropriado, pessoas com fragilidade grave deveriam ser encaminhadas a um geriatra, tá? A concordância, gente, foi de 100% do grupo, mas não se tem dados de que isso dá certo ou de que já foi feito, tá? Então, isso foi realmente com base na experiência clínica do grupo. Por que o geriatra pensando no indivíduo idoso? Porque é o profissional médico que tem esse olhar amplo, né, para as condições de saúde do paciente idoso. Mas a gente pode extrapolar isso, né? Não somente para o geriatra, mas para o profissional da educação física, para o nutricionista, para o fonoaudiólogo, a depender ali das necessidades em saúde do paciente. No que se refere à recomendação 5, aí o consenso ele já parte para essa parte da atividade física mesmo, que deve ser oferecido aos idosos com fragilidade um programa de atividade física multicomponente, né? Ou, no caso da pré-fragilidade, que fosse mesmo um componente preventivo, né? A nível de prevenir que essa pré-fragilidade evolua para a fragilidade. E aqui nós temos uma forte recomendação e uma certeza moderada da evidência. Então, a evidência aqui já melhora um pouco. Por quê? O exercício físico, né, de maneira geral, já se tem muita publicação. O Ministério da Saúde recomenda por conta de todos os seus benefícios. Então, nós temos estudos consolidados nesse sentido, né? Só que a gente sabe que ainda pode melhorar. Dentro desse plano de atividade física, a recomendação 6 ela traz quais seriam especificamente o exercício físico recomendado. Seria com base no treinamento de resistência, né? Então, por meio do uso de halteres, peso em máquina, treinamento de resistência em água, bandas elásticas. E aí, novamente, a recomendação é forte, a certeza moderada e 94% do grupo concorda que pode ser assim. Quais profissionais encorajados a encaminhar, né, gente? Todos. Mas aí, no caso, para o profissional capacitado que pode cuidar, né? Então, mediante a liberação desse paciente, então, para o profissional de educação física que vai conduzir esse paciente da melhor forma possível dentro da perspectiva da educação física, né? No que se refere à recomendação 7, já entra na parte de nutrição e saúde bucal, que eles deixaram esses dois temas juntos, né? Ainda que eu acho que poderia deixar nutrição ali também, ter um tópico exclusivo, né? Porque nós sabemos o quanto a nutrição é importante nesse processo. A suplementação proteica calórica, ela pode ser considerada mediante diagnóstico de perda de peso ou desnutrição. Isso é o que o consenso recomenda, tá, gente? Então, seria mediante o diagnóstico de perda de peso ou desnutrição. Então, novamente, aqui eu percebo que eu preciso entender como que essa fragilidade ela se expressa, né? E associado, o que esse paciente ele tem ali de maneira sobreposta, tá? Desnutrição não é a mesma coisa que fragilidade, ok? E aqui a certeza da evidência é muito baixa por conta dos estudos e a concordância foi de 78% do grupo. Quais seriam causas tratáveis de perda de peso, né? O consenso ele recomenda que as propostas, as estratégias de trabalho, elas podem ser realizadas em cima dessas causas tratáveis, né? De acordo com o que se tem de possibilidade de tratar. Então, as medicações, estado emotivo, de saúde mental, se existe ali a presença de alcoolismo, tabagismo, anorexia, se problemas de saúde bucal, né, problemas de mastigação, se isso é algo relacionado à ausência da prótese, no caso, ou se é porque esse paciente ele tem algum problema bucal que impede a mastigação correta, a deglutição, certo? Problemas de mal absorção,
Pacientes, por exemplo, que apresentam tremor e isso consequentemente impede ou prejudica a ingestão de alimentos. Como que é essa questão de baixo sal, como que a comida é ofertada para esse paciente, como que é feito o preparo desse alimento, né, pessoal? Então, assim, tudo que é relacionado não somente à condição clínica, mas outras condições, a saúde do indivíduo como um todo. Porque em cima dessas causas tratáveis, são possibilidades que se abrem aí também para tratar a fragilidade. A qualidade da dieta foi consenso de que ela pode sim influenciar a progressão da fragilidade em adultos mais velhos. De que forma? Uma má qualidade, né? Ou uma qualidade ali duvidosa, né? Dos alimentos, da procedência. Então, a falta da qualidade de nutrientes, né? Então, um plano alimentar que tem demais de um nutriente e faltam outros nutrientes, isso pode gerar um desequilíbrio nutricional no nosso paciente. E estudos têm sido realizados na perspectiva de avaliar a progressão da fragilidade, pensando na deficiência de alguns nutrientes, como o folato, beta-caroteno e vitaminas A, C e E, que também são vitaminas antioxidantes, né, se nós pensarmos aqui. Dentro da recomendação 8, já é uma parte bem voltada também de que os profissionais de saúde eles podem recomendar a suplementação nutricional e proteica associada à prescrição de atividade física. Eles podem recomendar, né, pessoal? Mas nós precisamos seguir na luta de que dieta é com o nutricionista, tá? E de que a prescrição de atividade física vai ser com o profissional de educação física. O que nós precisamos entender? Existem alguns conceitos na perspectiva de alimentação, nutrição e atividade física que são transversais a todas as áreas, tá? Então, por exemplo, hidratação adequada é algo que todos os profissionais vão recomendar, mas o que é específico do profissional é preciso que essa conscientização aconteça entre o grupo de profissionais de saúde, ok? Pensando na recomendação 9, já é específico da saúde bucal, tá? Então, aqui, o consenso colocou que seria uma estratégia aconselhar sobre a importância da saúde bucal, principalmente ali no momento das consultas médicas de rotina, né? E informações básicas sobre higiene oral, higiene da dentadura, da prótese. Por quê, gente? Novamente, porque esses conhecimentos, eles são transversais, né? Escovação, ela está sendo realizada todos os dias? Isso é algo que qualquer profissional consegue perguntar, né? Agora, o que é específico do profissional, do odontólogo, do dentista, então aí vai para o profissional especializado, né? Então, é encaminhar aqueles casos que precisam ser encaminhados, mas para isso acontecer, precisa ter a pergunta antes. Uma pergunta muito simples, né? Pode resolver aí vários problemas. E aí, o objetivo, né? Qual é a lacuna? Existe algum impacto da melhora da saúde bucal na fragilidade? Os estudos eles precisam acontecer para responder, então, essas lacunas, tá? No que se refere à recomendação 10, já é a parte de intervenção farmacológica e até hoje não se tem nenhum tratamento farmacológico que está disponível e recomendado para o tratamento da fragilidade. Tá bom, pessoal? Esse CBR, muito baixa certeza de evidência, quer dizer que é porque não tem estudos falando sobre isso, ok? A suplementação de vitamina D não é recomendada a menos que haja deficiência. Então, é aquela história que nós conversamos sempre, né? A suplementação de qualquer vitamina ou mineral, ela deve acontecer mediante deficiência, né? Se for preciso. Não é para todo mundo. Nem nos casos de fragilidade, ok? A gente precisa de estudos que validem determinadas afirmações, né? A gente não pode sair por aí falando que esse suplemento ele é ótimo para isso ou para aquilo. Nós precisamos ter a evidência científica a nosso favor, né? A certeza da evidência. Porque também não é só ter o artigo, né, pessoal? Isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Sempre o senso crítico para avaliação de artigos. Não é porque está publicado que ele é o padrão ouro para aquilo, né? Ou é o suficiente para recomendar. Eu preciso ter esse pensamento e essa descrição crítica
do que é bom ou do que não é, tá? Na recomendação 12, eles colocam que terapia cognitiva ou de resolução de problemas não é sistematicamente recomendado para o tratamento da fragilidade. Por que isso, gente? Porque, novamente, não se tem estudos em que o desfecho a ser avaliado foi fragilidade, né? Então, é por isso que não dá para recomendar algo como se fosse o padrão ouro para o tratamento de determinadas condições. É o que nós acabamos de conversar, né? A recomendação 13 é de que a terapia hormonal não é recomendada para o tratamento da fragilidade, pelos mesmos motivos citados anteriormente. Não se tem evidência para sustentar esse argumento, tá? Na recomendação 14, todas as pessoas com fragilidade devem receber apoio social conforme necessário. Então, isso é algo que é muito importante, apesar da evidência, da certeza dessa evidência ser baixa. Vocês podem ver aqui que 94% do grupo concorda. Por quê? Porque são as questões sociais. Nós sabemos, né, que tem muita gente, por exemplo, que às vezes não tem o acesso ao alimento. Então, como pensar em um planejamento alimentar para um paciente que ele não tem o acesso a alimentos básicos? São questões sociais, né, que precisam ser resolvidas, tá? A recomendação 15, pessoas com fragilidade podem ser encaminhadas para treinamento domiciliar. Então, isso aqui, gente, é algo que tem sido discutido muito, né? Que é sobre treinar o paciente a nível domiciliar, porque isso pode minimizar complicações a longo prazo, né? Ou se esse paciente precisar internar por algum motivo, como ele já está fazendo o tratamento prévio da condição funcional, física, de fragilidade física, ele pode estar ali contribuindo para que os desfechos pós-hospitalares sejam melhores. Tá? Então, isso é algo que está em bastante discussão também. Certo, pessoal? Então, aqui, esse vídeo é muito interessante e eu gostaria que quem estivesse assistindo, né, pudesse depois tirar um tempinho para poder assistir o vídeo nesse link, tá? É só digitar esse link conforme está aqui, por isso eu estou deixando um tempinho para tirar foto ou para poder digitar aí no computador de vocês, no celular, porque esse vídeo nos fala muito sobre as grandes diferenças entre o indivíduo que se preparou para o envelhecimento e aquele que não se preparou. Ou, nessa condição de envelhecimento, o que ele faz para poder ter um envelhecimento tranquilo, saudável e ativo, e aquele que não consegue fazer nada, né? Então, são coisas que nós precisamos refletir, porque todos nós chegaremos nesse momento. Né? Então, como que nós estamos nos preparando para esse momento, certo? E aí, para finalizar, algumas reflexões. A avaliação da fragilidade, ela ainda por mais que se existam vários estudos, ainda não é algo que é aplicável, que é real na prática clínica, né? Pode contar os lugares em que a avaliação da fragilidade ela é realizada como deveria ser. Ou, na maioria das vezes, fica restrito somente à pesquisa clínica, que é o que verdadeiramente acontece ainda hoje, né? Precisamos entender que os indivíduos com fragilidade, eles podem responder diferente às intervenções. Então, pensar aí já nos ensaios clínicos para serem desenvolvidos, pensando nisso, que o ser humano, ele vai responder de forma diferente, gente. Estudos ali experimentais realizados muitas vezes com animais ou in vitro é uma coisa. Estudos com humanos é outra. Então, essas questões, elas precisam já ser contempladas ali no delineamento do estudo. Os estudos também, eles não estudam muito as medidas centradas no paciente, né? Então, estudar sobre qualidade de vida como um desfecho também é algo que pode ser interessante, né? E cada vez mais nós conversarmos sobre esse tema, estudarmos sobre isso, para que de fato saia, né? Somente ali do papel, da pesquisa clínica e passe a se tornar algo que seja aplicável na prática clínica.
Certo, pessoal? Então, eu agradeço novamente pela atenção de vocês. Estou à disposição para dúvidas. Então, muito obrigada e até a próxima. A todos uma boa semana.